Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 29 de janeiro. Deus fala de repente. Mudaste o meu planto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Salmo 30, verso 11. Certa manhã desta sexta-feira, em fevereiro de 1976, eu estava frustrada e desesperada. Estava tentando fazer tudo o que a igreja me dizia para fazer e tudo o que eu achava que Deus exigia de mim. Mas nada parecia estar funcionando e eu estava muito desanimada. Sabia que precisava de mudanças em minha vida, mas não estava exatamente certa de quais mudanças precisava. Eu sabia que estava buscando, mas não tinha certeza do que estava buscando. Naquela manhã, clamei a Deus e disse a Ele que eu não podia mais continuar assim. Lembro-me de ter dito: Deus, alguma coisa está faltando. Não sei o que é, mas alguma coisa está faltando. Para minha surpresa, ele falou comigo de uma maneira que pareceu alta o bastante para ser a sua voz audível, chamando o meu nome e falando comigo sobre paciência. Naquele momento em diante, eu soube que ele ia fazer alguma coisa a respeito da minha situação. Mais tarde, naquele dia, em meu carro, Jesus me encheu com a presença do Espírito Santo, de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. A melhor maneira de descrever o sentimento é dizendo que senti que alguém havia derramado amor líquido dentro de mim. Imediatamente percebi que uma nova paz, alegria e amor repousava em meu interior e fluía para fora de mim. E todos ao meu redor perceberam mudanças positivas em meu comportamento, à medida que comecei a amar as pessoas como nunca antes havia amado. Levantei-me naquela manhã me sentindo como se tudo houvesse chegado a um fim desanimador, mas fui me deitar naquela noite sabendo que estava em um lugar de novos começos. Deus costuma trabalhar assim. Ele fala e se move de repente em nossas vidas. Não se canse de esperar em Deus, porque hoje pode ser o dia do seu de repente. A palavra de Deus para você hoje. Hoje pode ser o seu dia de repente. Encontre amigos que ouçam a Deus. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Se ouvirmos Deus, falará conosco sobre os nossos relacionamentos, nosso casamento, nossas amizades, nossas associações profissionais e até mesmo sobre os nossos relacionamentos casuais. Ele pode nos pedir para cortarmos amizades ou relacionamentos com pessoas que podem tentar nos desviar dos planos dele para a nossa vida. Podemos nos tornar facilmente como aqueles com quem passamos tempos. Se passamos tempo com pessoas que são egoístas e egocêntricas, logo podemos descobrir que estamos focados frequentemente em nós mesmos, pensando no que podemos fazer ou conseguir para nós. Não o bastante
Deus pode nos encorajar a fazer amizade com alguém generoso. Se passamos tempo com essa pessoa, não demorará muito e também teremos prazer em dar. É agradável e benéfico passar tempo com alguém que realmente ouve a Deus, alguém que verdadeiramente sente o Espírito Santo dizendo o que fazer. Não é divertido passar tempo com pessoas cujos ouvidos espirituais estão entorpecidos. E sabemos quando estamos com essas pessoas assim. O versículo de hoje diz que o ferro afia o ferro. E podemos afiar a nossa capacidade de ouvir as coisas certas, estando com pessoas que praticam ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele. A palavra de Deus para você hoje. Nós nos tornamos como aqueles a quem temos por companhia. Escolha pessoas de ferro. 31 de janeiro. As palavras de Deus. Concordo com a sua palavra? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Certa vez sentei-me para escrever parte de um livro e senti o Senhor dizendo: separe alguns minutos e apenas espere em mim. Esperei por pouco tempo e depois comecei a fazer uma ligação telefônica. O Senhor disse suavemente: eu não lhe disse para dar telefonemas, eu lhe disse para esperar em mim. Meu desejo de fazer alguma coisa não era incomum. A maioria das pessoas tem dificuldades de ficar quieta e esperar por alguém, por alguma coisa ou até por Deus. Depois que me aquietei e esperei por algum tempo, o Senhor começou a falar comigo sobre os anjos, algo que eu certamente não estava esperando. Ele me levou a buscar várias passagens bíblicas e terminei tendo um mini estudo bíblico sobre o poder e a presença dos anjos. Deus tem motivos para tudo o que faz, e creio que Ele queria que eu estivesse mais ciente dos anjos que trabalham em meu favor, algo em que eu não havia pensado por muito tempo. Você pode se perguntar como eu sabia com certeza que Deus estava falando comigo e que todo aquele assunto sobre os anjos não era algo que surgiu na minha própria mente. A resposta é que senti paz em relação ao que eu ouvi. Aquilo me deu uma sensação interior de algo que estava certo. Meu espírito confirmou que aquelas palavras eram uma mensagem de parte do Senhor, e o que eu ouvi estava de acordo com a palavra de Deus. Houve outras vezes em que esperei em Deus e ouvi uma voz semelhante, mas soube intuitivamente que não era a voz de Deus. Precisamos conhecer Deus através da sua palavra, a fim de sabermos com segurança quando Ele está falando conosco e quando não está. A palavra de Deus para você hoje. Estude a palavra de Deus para ser capaz de conhecer a sua voz. 1º de fevereiro. Ele lhe dirá o que está à frente. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará a si mesmo,
falará apenas ao que ouvir. Ele anunciará o que está por vir. João capítulo 16, versículo 13. Um dos muitos benefícios de ouvir a Deus é que ouvir a sua voz nos ajuda a nos prepararmos para o futuro. O Espírito Santo nos transmite as mensagens que o Pai lhe dá, e ele costuma nos dizer as coisas que acontecerão no futuro. Encontramos muitos exemplos na Bíblia em que Deus fala às pessoas e lhes dá informações sobre o futuro. Ele disse a Noé para se preparar para uma inundação que viria para destruir as pessoas da terra. Ver Gênesis capítulo 6, do versículo 13 ao 17. Ele disse a Moisés para ir até Faraó e pedir para a libertação dos israelitas, e disse que Faraó não concederia o seu pedido. Ver Êxodo capítulo 7. Obviamente, Deus não nos diz tudo o que acontecerá no futuro, mas a sua palavra promete que ele nos dirá alguma coisa. Às vezes em que sinto que algo bom, ou talvez algo desafiador que vai acontecer, quando um desafio espera por mim, e tenho algum conhecimento prévio disso, esse conhecimento me ajuda a amortecer o impacto quando a situação difícil chegar. Se um automóvel com bom amortecedor bater em um buraco, esse amortecedor protege os passageiros que estão no carro no impacto chocante e ninguém se machuca. Quando Deus nos dá uma informação antecipadamente, isso funciona da mesma forma. Parte do ministério do Espírito Santo é nos comunicar as coisas que estão por vir. Ele conhece a mente de Deus e os planos individuais que Deus tem para a nossa vida. Ele revelará o que precisamos saber, quando precisamos saber dessas coisas, a fim de cumprir os bons planos que Deus tem para nós. A palavra de Deus para você hoje. Confie no Espírito Santo para lhe dizer o que você precisa saber sobre o futuro. 2 de fevereiro. A verdadeira paz. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Salmo 34, versículo 14. Ensino muito a respeito de seguir a paz enquanto seguimos a Deus. Mas quero me assegurar de que você entende que existe uma falsa paz e que precisamos tomar cuidado com ela. Por exemplo, quando temos um forte desejo de fazer alguma coisa, esse desejo pode produzir uma falsa sensação de paz, que na verdade vem apenas das nossas emoções. À medida que o tempo passa, essa falsa paz desaparece e a verdade de Deus emerge. Por este motivo, nunca devemos tomar decisões importantes muito rapidamente. Um pequeno tempo de espera é sempre sábio e prudente. Eis um exemplo. Alguém que David e eu amamos muito estava com uma necessidade e nós queríamos supri-las. Fazer isso daria àquela pessoa uma grande alegria e satisfação, um desejo que aquela pessoa havia há muito tempo. Fiquei entusiasmada e fui falar com David, que concordou
que deveríamos ajudar. Fomos em frente com o nosso plano. Porém, quando vai avançarmos nele, menos paz eu sentia. Isso gerou um grande problema, porque havia nos comprometido a ajudar e eu não queria quebrar a minha palavra. Eu não me importava de dizer que havia cometido um erro, mas não queria decepcionar a pessoa que estava contando conosco. Algumas semanas se passaram e continuei orando sobre a situação. Finalmente perdi a paz, a ponto de ir até a pessoa e dizer: alguma coisa está errada com o nosso plano. Não sinto absolutamente nenhuma paz a respeito disso. Para meu grande alívio, a outra pessoa sentia o mesmo. Eu havia permitido que o meu entusiasmo com aquele plano criasse uma falsa sensação de paz, que se dissipou com o tempo. A palavra de Deus para você hoje: não tome decisões sérias sem esperar, para ter certeza de que a verdadeira paz habita dentro de você. 3 de fevereiro. Estude a palavra de Deus e ouça a voz de Deus. Procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Qualquer pessoa que deseja ouvir a palavra de Deus deve ser um estudioso da palavra. De todas as outras formas que Deus pode escolher para falar conosco, Ele nunca contrariará a palavra escrita, a qual é originalmente identificada pela palavra grega logos. Sua palavra fala da língua grega, é reconhecida como rema. Deus traz especificamente à nossa memória o seu logos para cada situação. Sua palavra rema, suas palavras falando a nós. Pode não ser encontrada palavras por palavras na página da Bíblia, mas seus princípios sempre serão sustentados pela palavra escrita. Deste modo, a Bíblia confirma-se que o que estamos ouvindo procede ou não de Deus. Por exemplo, o Logos, a palavra escrita, não nos diz quando comprarmos um carro novo ou que tipo de carro comprar. Precisamos da palavra rema para isso. Embora a palavra não dê instruções específica sobre comprar um carro, ela fala muito sobre sabedoria. Se achamos ou ouvimos que devemos comprar certo tipo de carro e depois entendemos que uma compra tão grande nos deixa endividados por vários anos, podemos concluir facilmente que comprar esse carro não seria sábio, que a voz que pensamos estar ouvindo não era a voz de Deus. A palavra de Deus para você hoje, logos, rema, é igual a sabedoria. 4 de fevereiro. Deus lhe dirá palavras de sabedoria. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá
o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, versos 3 ao 5. Os versículos de hoje nos impulsionam a buscar sabedoria e a clamar por entendimento, pois a sabedoria de Deus ultrapassa e muito as melhores ideias de qualquer ser humano. Deus vê o fim desde o começo. Ele vê o coração e as motivações das pessoas. E Ele sabe coisas que nós não sabemos. Quer nos encontremos lidando com as dificuldades da vida diária, como que num ataque maciço do inimigo. A sabedoria de Deus fará a diferença. E a única maneira de obter essa sabedoria é pedindo a Deus. Muitas vezes, quando Deus fala conosco, Ele revela sabedoria. Ele pode fazer isso compartilhando uma percepção específica de uma situação ou nos dizendo claramente o que fazer quando temos decisões a tomar. Ele pode tomar a sua sabedoria conhecida de várias maneiras e devemos sempre recebê-la como um dom precioso. Eu o encorajo a valorizar a sabedoria de Deus como um tesouro espiritual sem preço e a pensar nela como algo sem o qual você não pode passar. Porque se quiser ter uma vida vitoriosa, você não pode mesmo passar sem ela. Crie o hábito de orar e pedir a Deus a sua sabedoria em todas as situações, pequenas e grandes. Ele irá dá-la a você, que ficará radiante com os resultados. A palavra de Deus para você hoje. Nenhum problema é tão pequeno que não exija a sabedoria de Deus.